Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é dia 24 de julho. São 19 horas e 51 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: que tipo de intenção você tem para com o Espírito Santo? O número 24 é um número bom, porque a Bíblia diz que no dia 24 Deus ia abençoar. Está lá no livro de Ageu. Vamos dar uma olhadinha lá antes da gente começar a nossa pregação. Abre lá sua Bíblia, lá no livro de Ageu, para a gente conferir aí. Ageu é o livro que Deus diz que a glória da segunda casa... Amém? Amém. Você acredita nessa palavra? Você acredita que o Espírito Santo ele pode selar você com a presença dele ainda essa noite? Você precisa crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. A glória de Deus ela pode se manifestar na tua vida. Amém? Amém. Hoje o Espírito Santo vai nos ensinar que nós não podemos ser mal intencionados, porque a má intenção ela prejudica a sua vida. Amém? Amém. Está escrito assim lá em Ageu, versículo capítulo 2. Posso ler? 3. Pode. Quem de vocês que tem sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? Nós passamos por uma fase, que é a primeira temporada, passamos pela segunda fase, que é a segunda temporada, estamos na terceira fase, que é a terceira temporada, e mês que vem nós já vamos virar o ciclo para a quarta temporada. Não demorou muito. Então, quem contemplou esta obra no início? Não era nada aos olhos de muitos. Talvez você pensa assim: ninguém acredita em mim. Eu não sei falar direito. Eu não sei me expressar direito. Eu tenho medo quando eu chego diante ao público. Mas Deus, ele diz para você que ele que te escolheu. E ele entende esse sentimento. E ele diz assim, e como você o vê agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Talvez você não consegue se enxergar aonde que Deus quer colocar você. Talvez você olha para a tua vida e você fala assim: poxa, eu só sou uma vergonha para minha família, para os meus líderes, para os meus vizinhos. Mas você sabia que Deus, ele escolhe pessoas, muitas das vezes, que tem um currículo não bom, para exaltá-lo e colocá-lo diante as nações para pregar a sua palavra santa?
Você pode observar que Deus nunca escolheu os sábios. Sempre escolheu aquele que não era nada. Se você vê Gideão, ele era o menor da casa. Se você vê Davi, ele era o desprezado da família. Se você vê Jesus, nem a mãe seguia ele. Verdade ou mentira? Verdade. Os irmãos, quando Jesus estava fazendo o trabalho, chegaram lá e falaram para ele assim: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Jesus falou o que para eles? Minha mãe? Meus irmãos? Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? É esses aqui que estão ouvindo a palavra do meu Pai. É dura essa palavra, né? Gente, aí uma vez um familiar falou assim: ué, mas nós não somos família? É, mas não da fé. A família da fé, ela é crucial para o desenvolvimento, ao ponto de Paulo deixar escrito lá o quê? Pelo Espírito Santo, que nós temos que cuidar principalmente dos da família da fé. É por isso que nós sempre estamos reunidos todos os dias. As pessoas ficam doidas com a gente, né? Meu Deus, como consegue ter tanta coisa para falar? Todo dia culto. Todo dia? Que é isso? Parece que estão com fogo. Estamos ganhando fogo, não é? Por quê? Não tem nada melhor do que você adorar o Senhor Deus. E a gente vai aprendendo. Só que você não pode ter o quê? Má intenção. Para que você está aprendendo? Para ferir? Para machucar? Ou para dizer que sabe? Vou te ensinar um segredo. Diante de Deus, se você falar que sabe, Ele não te ensina. Se você falar que não sabe, Ele te ensina. É tudo ao contrário, pessoal. Se eu chegar aqui para pregar a palavra dEle, para discursar a palavra dEle, cheio de si, cheio de arrogância, cheio de prepotência, por mais que alguns achem que eu sou, mas Ele conhece a intenção do meu coração. Talvez a minha maneira de me expressar demonstra para alguns uma arrogância. Pô, ele acha que ele é o bambambam, mas eu sou o bambambam mesmo do meu Senhor. É por isso que eu estou aqui. Você não pode diminuir você diante de Deus. Você tem que se diminuir diante de Deus quando você se humilha para Ele. Mas quando Ele te bota diante das pessoas, você tem que exercer a sua autoridade. Ainda que as pessoas desprezem você, ainda que o homem ignore você, você tem que manter a sua postura diante de quem? De Deus. Deus não me respondeu hoje, pastor. Amém, graças a Deus. Eu vou continuar crendo nele. Ainda que não haja bênção, ainda que eu não fui batizado com o Espírito Santo nos 21 dias, eu vou continuar buscando. Aleluia. É assim que funciona. O casamento, no primeiro mês começou a dar problema. Tu vai separar? Tu vai fazer o quê? Você vai buscar direção para resolver. Se você foge nos primeiros problemas, nos primeiros ataques, você não serve para servir. Você quer ser servido ou você quer servir? Com Deus é diferente, pessoal. À medida que você cresce, você se torna o quê? Mais servo ainda. Só que alguns líderes espirituais, eles esqueceram desses princípios. Ele cresceu e quer ser o quê? Senhor. Que dia que você viu Jesus sendo o Senhor dos seus discípulos? Jesus era o mestre dos discípulos, o professor dos discípulos.
Jesus passou a ser Senhor quando ele fez o quê? Quando ele subiu. Aí quem desceu? Ele sobe e um desce. Quem foi? O Espírito Santo. Aí hoje o Espírito Santo faz a gente fazer o que com Jesus? Exaltá-lo. O Espírito Santo, ele atua em mim, atua em você para glorificar quem? Ao Senhor Jesus. Tudo foi feito para ele e em prol dele, para a glória dele. É muito forte, né? Tudo é dele, para ele e para a glória dele. Se você não entender isso, você não consegue entrar dentro do mundo sobrenatural de Cristo. É por isso que está escrito aí, ó, 4. Mas agora o Senhor diz: sê forte, Inácio. Sê forte, Thaís. Sê forte, Jane. Sumo sacerdócio. Olha só, Deus quer escolher você para o quê? Para o sacerdócio. Aleluia a Deus. O sacerdócio faz o quê, pessoal? Não. Ele oferece sacrifício em prol de quem? Do povo. Quem é o nosso sumo sacerdócio? Hã? Jesus. Ele apresentou o sacrifício por mim e por você. Qual foi o sacrifício que ele apresentou por mim e por você? Não, estou falando de Jesus. Você tem que entender. Deus, Jesus, Espírito Santo. Jesus apresentou o sacrifício por mim e por você. Qual foi o sacrifício? Morrendo na cruz. Morrendo na cruz. Ele deu a própria vida por você. O que o pastor Ivanildo e a pastora Rose têm feito em prol do Ministério Apoio aos Soldados Feridos? Dado a sua vida. A vida social acabou. Você pode ter vida social. Eu escolhi não ter vida social. O que é vida social? Eu já não posso fazer mais o que eu quero. Eu não posso mais acordar em um domingo 8 horas da manhã e ir para a praia. Eu não tenho esse direito. Porque eu escolhi dedicar a minha vida em sacrifício vivo para agradar aquele que me regimentou, aquele que me escolheu para esse ofício. Amém? Amém. E eu me alegro nisto. Você sabe qual é a minha maior alegria? É quando eu vejo você praticando o que nós estamos ensinando. Amém? Amém. Aí ele diz aí, ó, ser forte, sumo sacerdote. É uma exclamação, não é? Isso. E vocês, todo o povo da Terra. ser fortes. Diz quem? O Senhor. E faz o quê? Trabalho. O que é trabalhar? Jejuar, buscar, obedecer. Se a direção falou pra você, busca quarta, domingo e segunda, você vai fazer o quê? Buscar. Vou buscar esses 3 dias. Se a direção falou, vamos fazer uma reunião 8 horas da manhã, 7 horas da manhã. Ah, mas pastor, a reunião não é 19 horas. Mas a reunião vai para 7 horas da manhã. Eu vou fazer o quê? Eu vou buscar. Eu vou obedecer. Se o homem de Deus falou assim, ó, pessoal, vamos compartilhar o trabalho do 3 em 1 que foi feito ontem, porque o trabalho está excelente. E nós vamos ganhar alma sim. Você crê, compartilha e nós ganhamos almas. Tudo é através de uma obediência, pessoal. Deus, ele põe a gente à prova todos os dias, todas as horas. O pastor brincando contigo está te provando, sem você perceber. E muitos não conseguem o quê?
discernir. Discernir essa direção. Amém? Amém. Deus, ele escolheu vocês porque ele viu em vocês um perfil. Deus, ele sabe que a tua história de vida ela tem um valor muito grande. Para quê, pastor? Tem um valor muito grande para ganhar milhões de vidas. Você sabia disso? O seu testemunho, ele é crucial para ganhar vidas. A dor que você sentiu, a dor que você sente neste momento, pela rejeição, pela traição, pelo abandono, pelo erro que foi cometido, ele vai usar isso daí para ajudar outras vidas? Você vê o exemplo de José. Foi traído, rejeitado, dado como morto, tentaram matá-lo, venderam. Quantos não somos vendidos? Não é verdade? Às vezes nós somos vendidos. Como? Por uma mentira. E aí todo mundo fica tudo com raiva de quê? Da gente. Mas aí José, ele chegou a um nível que ele salvou todo mundo. Até o faraó ele salvou. Porque se ele não tivesse dado o conselho, todo mundo ia morrer de quê? De fome, pessoal. De fome. Às vezes você ignora certos conselhos e quando vem o problema, você fala assim, meu Deus, se eu tivesse dado ouvido, eu não estaria passando por isso. Deus me alertou. Deus falou comigo claramente e eu não dei ouvido. Mas Ele está te dando uma oportunidade hoje de você reconhecê-lo. Reconhece Ele como teu Senhor. Reconhece Ele, Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Deus, Ele é tão apaixonado por você que mesmo você traindo Ele, mesmo nós traindo Ele, Ele sempre vai estar como? Por isso que Ele morreu como? De braços abertos. E o que representa que Ele está de braços abertos ainda? A cruz. Ela está vazia para quem não crê. Mas para quem crê, ela é um símbolo de salvação e amor. Se você crê que o Senhor Jesus, Ele pode mudar você hoje por dentro, nessa noite, Ele muda. Pessoal, eu lembro que na minha conversão, eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou vencer esses pensamentos? Eram uns pensamentos de pornografia, eram uns pensamentos de prostituição que vinha na minha cabeça. Eu falei, como é que eu vou vencer isso estando na igreja? Eu achava que isso era impossível. Quando eu tive um encontro com Ele naquela sexta-feira, 6 horas da noite, dia 4 de abril de 1994, de bonezinho, um molequinho, um garotinho de entre 17 a 18 anos, já pai, já tinha família, um molequinho, passando por uma dificuldade espiritual tão grande, uma opressão tão grande, sem paz, sem vida. Eu me encontrei dentro da instituição em obediência a uma voz. Eu ouvi uma voz, pessoal, e essa voz era de um pastor.
eu não sei como é que ele era, eu não sei quem ele era, mas eu sei que ele falou, e quem falou através dele foi o próprio Espírito Santo. E naquele dia eu falei assim para a pessoa que me acompanhou: vamos na igreja? E a pessoa falou: qual igreja? Eu não sei, mas vamos na igreja. E eu saí errante. O que é errante? Sem saber para onde ia. E 18 horas eu sentei naquele banco da igreja e ali começou a minha história. Um moleque que eu era, passei a ser um cidadão do reino de Deus. Eu passei mal com o espírito maligno. Eu fui liberto naquele dia. Eu tive um encontro com Deus naquele dia. E após aquele dia passou um período, eu me batizei nas águas e ouvi falar de uma pessoa maravilhosa que era o Espírito Santo. E eu falei: eu quero. O que eu tenho que fazer? Você tem que jejuar. E a direção lançou um propósito de 21 dias. É o propósito que nós estamos fazendo, que eu pensei que terminava hoje, mas nós vamos terminar sábado agora, né? Sábado agora. E antes de eu terminar os 21 dias, eu não costumava ir à reunião das 18 horas no domingo, porque eu ia de manhã. E ali naquele dia, eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha, tudo muda, pessoal. Muda a maneira de pensar, a maneira de andar. Muda tudo. Você passa a controlar os seus pensamentos. Você passa a controlar suas emoções, suas reações. O coração que era mal intencionado, ele passa a ser intencionado para o bem. E o Espírito Santo falou para mim assim: você tem que pedir perdão para fulano. Ih, meu amigo, eu tremi. Mas eu fui tremendo mesmo. Me perdoa. A pessoa nem sabia o que eu estava falando, mas não me importava o que ele estava falando, é o que eu senti. Talvez você não foi batizado com o Espírito Santo ainda porque tem algo dentro de você. E esse algo, ele está fermentando você. Dia a dia. O que é fermentar, pastor? É quando você bate um bolo, primeiro você faz o quê? Bate, não é? Joga um pouco de fermento e aquilo faz o quê? Quando vai para o fogo. Será que se Deus ele te dá uma revelação antes mesmo de você ser batizado com o Espírito Santo, você não vai crescer em orgulho, em prepotência, em arrogância? Lembra de Manassés? O cara era o capeta, não era? Ele irritava Deus. Ele irritava Deus. Mas quando largaram ele dentro do cárcere, sozinho, abandonado, ele se arrependeu. Com muita lágrima, com muito... Creio que jejuou, né? A Bíblia não diz, mas jejuou. E ali Deus tirou Manassés do cárcere e o exaltou novamente. Se você tiver um coração disposto a renunciar nesta noite, tudo aquilo que você vinha fazendo, de vera, Manassés renunciou de vera. Você tem que rejeitar o sacrificar os seus filhos. O que é sacrificar os meus filhos, pastor? É os seus desejos. É os seus desejos. É as suas ideologias. É o seu costume. Pastor, mamãe me ensinou este costume. Está de acordo com o que está escrito na Bíblia? Tá não, pastor, eu rejeito.
Você tem que ter coragem. Quando você rejeita os seus costumes errados, Deus passa a exaltar você. E Ele te coloca no trono de honra. O que é um trono? É uma cadeira de honra. O que foi que os discípulos pediram para Jesus? Senhor, posso sentar em uma cadeira do teu lado? Jesus falou o que para eles? Até uma das mães, né, Rose? Foi lá e pediu Jesus: deixa os meus filhos sentados do lado do Senhor, um do lado direito, do lado esquerdo. Jesus falou o que para ele? Será que ele vai beber do meus cálices? Você tem condição de beber do meu cálice? Tem? Tu tem condição de beber do cálice de Jesus? Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem. Não tem morte. A morte te rejeita. Não foi o que aconteceu com a pastora? A morte rejeitou ela. Morreu. Eu nem sabia. Eu estava no hospital naquela quinta-feira, a mulher estava morta lá do outro lado. Eu nem sabia. Eu estava fazendo ficha. Ela só deixou para mim contar depois de dias. Porque eu não estava preparado. E esses dias também aconteceu um episódio louco. Algum de vocês deve saber o que aconteceu. A mulher abençoou a pessoa e foi embora. Você vê que quando você é cheio do Espírito Santo, você bebe do cálice de Jesus. Você não vê dificuldade. Você não vê limite para agradá-lo. Que perco o mundo, mas eu não perco a minha comunhão com Cristo. Aleluia. Nada pode parar você. Você é uma pessoa destemida quando você é cheio do Espírito Santo. Aí diz aí, ó. Essa obra não é minha. Você vê. O que eu ia ler está escrito aqui, ó, no tablet. Eu estou lendo outra coisa. Mas você vê que a obra não é minha. Está escrito aí, ó, no 5. É o 4 ainda. No 4? Final do 4. Mas agora o Senhor diz: ser forte. Aí toda a terra, ser forte, diz o Senhor: trabalhai, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. 5. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando tirei da terra do Egito. O que Deus fez, a aliança que Ele fez contigo quando Ele te tirou de lá de fora? O que Ele te prometeu? Que ia te dar o quê? Hã? Dinheiro? Ouro? Vida eterna. Vida eterna. O Espírito Santo. O Espírito... Quem sabe o que é penhor? Não sabe não? Penhor é quando você quer um dinheiro, você empenha na casa de empenho um objeto valioso, não é? Ele é o penhor da nossa salvação, ou seja, a garantia que você vai para a eternidade se você ouvir a voz dele e obedecer. Você tem que obedecer. Mas vai chegar dia que você vai quebrar a obediência. Vai chegar dia que você vai resisti-lo. Vai chegar dia que você vai ser teimoso. Mas ele sempre vai insistir com você. Porque o papel dele é o quê? É convencer você do pecado e do juízo. Ele quer que você tenha o quê? Juízo. Uma pessoa sem juízo, ela faz qualquer coisa errada para poder ter alívio. Não é? Eu estou alvoroçado, desesperado. A primeira oportunidade para eu me aliviar, eu me alivio. Só que você perde muito. É que nem na hora da raiva. Se você não se... né? Você acaba falando coisas que atrapalham o processo.
de Deus na tua vida. Processo, é verdade. Se você tirar o bolo do fogo, não, mas está quente demais. É quantos graus Celsius que fica? Quantos? 65 graus Celsius. 180? 180 graus Celsius no forno para que o bolo ele venha o quê? Estar pronto para você o quê? Comer. Não é verdade? Mas quando você começa a sentir o calor que está queimando, está ardendo, qual é o calor que está queimando, está ardendo? É a repreensão, meu Deus, o salário não caiu, o que está acontecendo? Jesus, e foi cancelado, foi bloqueado. Aí ele vai ver qual é a tua... E ele permite só para ver o que você vai fazer. Ele faz isso contigo, faz isso comigo, fez comigo esses dias. E eu fiquei de boa, não tô nem aí, eu vivo pela fé. Aí tu vai lá no aplicativo, nada. Eu tô nem aí, graças a Deus. Aí o diabo, esse cara é doido mesmo, né? Esse cara é doido, não caiu nada e o cara tá dando graças a Deus. Amém. Isso é uma fé louca, pessoal, que o mundo fica doido com isto. O que eu estava falando hoje para uma mulher de Deus hoje. Quando eu corria atrás daquilo que eu queria, eu não tinha. Quando eu parei de correr, não apareceu não. Começaram a vir sobre mim. Tudo vem. Eu só preciso pensar. Eu lembro uma vez que, rapaz, na minha infância, na minha juventude, naquele dia que eu tive um encontro com Deus lá, aí eu entrei em um grupo. Poxa, depois das evangelizações, as pessoas tomavam refrigerante, comia uns salgados, né? E eu durinho mesmo, não tinha um centavo, um moleque, uma criança de 17 anos, eu era um menininho, um garotinho, pena que não foi registrado essa época, né? Mas eu lembro da Rose, pequenininha, magrinha, tão magrinha, raquetezinha, eu lembro dela. Quando eu vou mostrar a foto como é que era a da Rose, magrinha. Cabelão black fire. Magrinha. Caiu na mão do pastor Ivanildo. Ficou top. Pastosa, né? Pra não machucar, né? Hoje é quarta-feira. Então, eu queria beber um refrigerante, pessoal. Talvez você pense que até é brincadeira. Poxa, pastor, um refrigerante, um mendigão é R$7, pastor. Eu não tinha, pessoal. Naquela época era 3, né? Eu não tinha, eu não lembro. Aí o Espírito Santo viu um desejo tão grande no meu coração de beber. Eu tinha terminado de servir ele, evangelizar, porque as evangelizações eram uma loucura, né, Rosa? Ele via para tudo quanto é lugar. Era 1h30 de evangelização. É mais, né, já. Aí eu cheguei lá, todo mundo lanchando, tinha uma cantina do lado da igreja. Ninguém me deu só um pouquinho de refrigerante. Aí eu fui embora como? Tristinho. Aí eu passei ali, não tem, é Giro aquele lugar aqui, é Giro? A Giro era o Mercado Rio, não era? Não era o Rio? Aí eu passando ali, Só quem lembra é Jane, pastor. ali em frente ao Mercado Rio ali. Lopes. Aí eu olho pro chão assim, aí eu vi uma garrafa de refrigerante, aí eu pensei assim, é mijo. Aí eu toquei. Ih, tá durinho. Se tá durinho tem gás. É refrigerante. E era o refrigerante. Ah, meu amigo, eu vi todo bobo com aquele refrigerante. Falei, meu Deus, alguém deixou cair aqui pra mim. Eu vim embora, botei na geladeira e bebi. Deus realizou o desejo do meu coração. Ele até o que você... As coisas mais simples, pessoal. As coisas mais simples. Quantas vezes já aconteceu com a Rose, comigo, talvez até com você. Poxa, que vontade de comer um chocolate. Aí do nada, o marido chega com uma barra de chocolate. Não é? É bom, né? Não é bom? Você, meu Deus, ele ouviu o meu pensamento, rapaz. Deus ouviu o teu pensamento. Por quê? Porque ele te ama. Até me arrepio, ó. Poxa, que vontade de comer isso. Aí do nada, olha só, eu paro em Caxias, eu olho aquilo, eu falei, vou levar pra Rose. Aí chega em casa, quando eu dou ela,
Parecia pinto no lixo. Já viu pinto no lixo, catando lixo? A felicidade. Olha, que felicidade. Pra mim era uma coisa normal, mas pra ela não, porque ela só pensou. Mas também já chegou dias que ela foi provada. Agora é a intenção. Ela comprou um casaco lá no centro do Lote 15, um casaco lindo. Pensa num casaco aí bonito, Lindo, cara. que ela desejava. Olha, ela veio me mostrar. Olhei, leva, devolve e pega o dinheiro de volta. Mas é lá no Lote 15, leva, devolve e pega o dinheiro de volta. O que foi que ela fez? Levou, devolveu e trouxe o dinheiro de volta. Eu não tinha autorizado. Eu não tinha autorizado. Você está vendo o que é uma diferença de uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo? Se fosse teu marido que fizesse isso, tu partia para cima dele com violência, não partia? Será? Não balança a cabecinha aqui não, porque Deus pode te provar. Você tem que estar pronto para perder. Se você não perder essa vida velha, você nunca vai ganhar a vida que Deus quer te dar. Se você não perder esses ensinos velhos, Ele nunca vai te dar o novo. A Bíblia diz que para poder ter o novo, tem que desfazer do velho. O velho coração, o velho pensamento, os velhos desejos. É por isso que se chama de velha criatura e nova criatura. Aí ele diz aí, ó. Pastor, ainda eu não li que o dia 24 vai ser bênção. Então vamos chegar lá. A gente vai achar. A Bíblia é toda, mas a gente acha. Aí ele diz o que aí? Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram da terra do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tema. Que meio é esse? O que você pode entender desse meio? Você sabe? Que meio é esse? Aonde fica o seu coração? É no meio do teu ser. Não, pastor, não fica no meio, fica do ladinho. Ah, vamos parar com isso, né? O meio é aqui mesmo. O coração tá... Não, pastor, o meio é aqui, ó. O meio é aqui, pessoal. Tá do lado aqui. Se botar o teu coração aqui, o fígado vai ter que ficar pequeno. Então é aqui. Tá no meio. Quando você bota a mão no coração, você faz o quê? É assim. Ainda eu não estou ensinando isso para vocês. Vai chegar dia que eu vou ensinar isso para vocês. Quando nós estivermos aonde? Aqui eu estou te educando para você subir para lá. Vai chegar dia que nós vamos orar com a mão no coração, buscar a Deus. Vamos nos abraçar. Nós mesmos, nosso corpo. Vai mudar a maneira do nosso trabalho. Mas para que o nosso trabalho possa ter eficiência e ser eficaz, você primeiro precisa receber a educação. Qual educação? Espiritual. Porque nós viemos lá de fora com uma educação errante, com uma educação dos nossos pais. E os nossos pais viviam aonde? No Egito. E o ensino do Egito é o quê? Escravidão. Aí ele diz aí, ó. O meu espírito habita no meio de vocês. Não tenha medo. É isso? Não tenha medo. Aí, 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez,
eu farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. 7. Farei tremer todas as nações e saberão e serão trazidas as coisas preciosas das nações e encherão, olha para mim, esse templo de quê? De glória. De glória. O que é as coisas preciosas das nações? Nós vamos ser um ministério poderoso. Aleluia. Nós vamos ser um ministério grande. O que as nações têm se não é riqueza? E quem é essas nações? Você. A Jane é uma nação, a Jennifer é uma nação, a Laurinha é uma nação, o Inácio é uma nação, o Gabriel é uma nação, a Thaís é uma nação, a Clara é uma nação, a Eduardo é uma nação. É assim que funciona, pessoal. Porque cada um vai se desvincular e vai fazer a sua história própria. E vai se tornar um novo clã, uma nação. E se você não se libertar do jugo do passado, a tua nação ela vai viver a mesma história do passado, dos teus antepassados. Se você visitar a raiz, a árvore, como é que se dá o nome? Genealógica? Isso. Você vai achar alguns erros. Você vai ver. Papai era cachaceiro. Então aquele espírito já não tem mais papai, vai querer atuar em quem? No filho. Mamãe tinha um casamento não em paz, conturbado. Quando mamãe morrer, vai atuar no filho. É assim que funciona, pessoal. O mal, ele é terrível. Ele não dá sossego pra ninguém, esse desgraçado. Eu odeio o diabo. Tu odeia ele? Tem que queimar ele. Tem que queimar. Queima esse desgraçado. Queima com ódio. Já sentiu ódio de alguma coisa? Ele tem que ser transferido pra quem? Pro diabo. Como? Queima esse desgraçado. Poxa, eu não ganhei o fone de ouvido. Queima esse desgraçado, meu Deus. O fone era pra ser meu, mas ele atrapalhou. Joga na conta dele. Maldito! Eu vou queimar ele o mês todo. E vou ganhar um. E Deus vai te honrar. Eu lembro uma vez, olha, esse dia... Posso contar um testemunho rapidinho de libertação? Rapidinho. Não vai sair do foco, não. Olha, naquele dia, naquela sexta-feira, era uma reunião forte. Mas o diabo me terrorizou, pessoal. Meu Deus, um cara desse tamanho passou mal. E o mal falou que veio só por causa de mim. Eu vim por causa de tu. Mas me terrorizou. Pastor, não deixou ninguém me ajudar, cara. Eu já tava como? Já sentiu as pernas já não sentindo mais nada? E eu segurando aquele espírito mal. Ah, mas ele me terrorizou, pessoal. E eu já tava quase desmaiando e largando, entregando tudo. Acho que a Rose chegou a me ajudar? Eu tava com outra pessoa. A Rose estava com outra pessoa passando mal. Olha, o pastor tomou. Ele foi lá e tomou de mim e resolveu. Eu fui o quê? Humilhado. Ah, meu amigo, eu atormentei ele naquela semana seguinte, mas eu queimei, com ódio todo dia. A reunião era sexta-feira. Eu comecei no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Falei, Senhor, eu quero ele de volta. Traz ele. O que veio? Ele. Aquele dia foi o terror. Aí o bicho pegou. Falei, desgraçado, eu te atormentei a semana toda. E
partimos para cima, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo nos ajudando. E olha, aí libertou o cara. O jovem foi livre. É forte, né? Você imagina um bicho daquele dizendo que vai te envergonhar, que vai te atormentar, que vai te matar. E olha, eu fraquinho já, eu acho que eu estava em jejum, eu já não estava aguentando mais. O homem de Deus tomou da minha O mão. pastor parecia um papel. Voava assim no pescoço, assim. As Então- perninhas batiam no chão. Tá sofrendo? Tá gemendo? Joga na conta dele. Pecou? Por causa da tua ignorância? Joga na conta do cara. E tormenta ele. Porque ele é o espírito da sedução. As paixões. Ele não faz nós pecar, mas ele seduz nós para pecar. Meu Deus, não era para ter feito isso. Ai, meu Deus, e agora? Já foi. Joga na conta dele. Perdi tudo. Joga na conta dele. Porque ele incitou. A Bíblia diz que ele incitou Davi a contar ao povo. Davi só fez isso, ó. 1, 2, 3, 4. Davi pecou porque ele fez isso. Porque se eu vivo pela fé, eu não posso fazer o quê? Contar. Porque não era o meu exército que me dava vitória. Quem me dava vitória? Deus. Entendeu? Aí diz aí no versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, desde a glória desta nova. É isso? É a última? Então essa Bíblia aqui não é convertida, não. Não, peraí. A glória deste novo templo será maior do que o primeiro. Olha só. Da onde eu saí era uma mega igreja. Pega a visão. A glória deste novo trabalho será maior. É assim que funciona. A história que você vivia já não vai viver mais. Deus vai te dar uma história diferente. História nova. Gente, Deus mudou a pregação todinha. Amém. Ele sabe o que faz. Tem que reescrever tudo de novo. Aí diz aí, ó. Do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Agora lê o versículo 10. 10. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Continua. 24º é o quê? 24º. 24. Está falando hoje. Diz assim, ó. 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Peço ao sacerdote que decidam a seguinte questão relacionada com a lei, né? 12. Se alguém leva carne santa na borda da sua roupa e ela vier a tocar no pão ou no cozido ou no vinho ou no azeite ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? O que diz aí? E os sacerdotes responderam o quê? Não. Você sabia que tem pessoas que ela tem tido mais intenções com a obra de Deus? A oferta é da obra de Deus, ela vai lá e pega a oferta que é da obra de Deus para quem? Para si. É o que Deus está falando aqui. Se essa oferta toca em qualquer outra coisa, fica santificado? Não. Você está carregando o quê? Maldição, pessoal. Deus não pode liberar a benção. Vê se não é isso aí, ó. No versículo 14. 13. 13.
Então Ageu perguntou: se alguém que se torna impuro pelo contato com o cadáver toca em qualquer outra coisa, ficará impura? Qual é a resposta? Os sacerdotes responderam sim. Viu? Aquilo que era para ser bênção se torna em... Você não pode, pessoal. Se você deu algo para a obra de Deus, você não pode pegar de volta. Porque mesmo que foi você que deu, mas você já deu. E se já deu, teve uma intenção. Se Deus me dá isso daqui, eu pego a metade e dou para a obra de Deus. Deus, ele vai te dar por inteiro. Mas se você não dá o que você prometeu, tudo que você tem fica impuro. Pegou a visão? O que foi que aconteceu com Ananias e Safira? Eles faziam parte de um trabalho de evangelístico, só que o apóstolo lançou a palavra e alguns começaram a pegar parte dos seus bens, vender e fazer o quê? Dar para a obra de Deus para ver o quê? Crescimento. Não está escrito que vai vir os tesouros das nações? O tesouro vem de vocês. Se você fala um voto com Deus, aí estava até conversando eu e uma mulher de Deus e a pastora hoje, fez um voto com Deus e você não cumpriu com aquele voto vai ficar em loop na tua vida. Ela não... Quem já viu o filme daquele Doutor Estranho? Que a negridão veio, né? Que é o comedor de mundos, e ele queria comer o planeta. Doutor Estranho foi lá e fez lá o encanto dele lá e ficou em o quê? Em loop. Ele morria, mas também voltava. Morria, mas também voltava. A vida do ser humano fica assim. Por que o povo de Israel, ele ficou no loop? O que é um loop? Um círculo. Um círculo. Por que a tua aliança, ela é um círculo? Por que a aliança é um círculo? Você sabe? Porque o teu casamento tem que ser um loop contínuo. Fidelidade, 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 amor, 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 sacrifício, sacrifício, sacrifício. Todo dia, todo dia. Claro que você não pode deixar cair na rotina, porque se tu cair na rotina fica uma coisa ruim pra caramba, né? Você tem que sempre fazer uma coisa, né? Lavar a louça, passar um pano no chão, botar a comida, fazer alguma coisa diferente, porque se você deixa a mulher fazer tudo, daqui a pouco a mulher tá o quê? Exausta. Vive reclamando. Virou um loop. Mas a culpa foi de quem? Da mulher, porque não soube delegar. Você, mulher, tem que delegar. Ah, mas meus filhos só estão 3 anos. Ué, qual o problema? Você tem que ensinar. Se você não ensina, aí fica difícil. Aí quando você for fazer o loop do casamento, e aí? Ó, vou dar um corte aqui. Corta aí. O que eu vou dar conselho para você cuidar do teu marido se eu não cuido da minha mulher? Hã? Eu tenho primeiro fazer o quê? Aqui. Senão se torne hipocrisia. Amém? Amém? Então, aqui, o povo, ele estava mexendo onde não era para mexer. Vamos ver? No 13. É no 13 ou no 14? 14. Então Ageu continuou assim: este povo assim é esta nação diante do Senhor. Diante de mim, diz o Senhor, assim e toda a obra das tuas mãos, e o que ele oferece, tudo é o quê? Viu? Tu oferece um jejum, ele é o quê? Impuro. Tu oferece um outro voto, é impuro. Por quê? Porque você deixou lá atrás o quê? Algo sem cumprir, pessoal. É por isso que é mal intencional. Que tipo de intenção você tem para com o Espírito Santo? Como é que ele vai me batizar com a presença dele se eu tenho algo lá atrás, uma falta lá atrás?
Hã? Como é que eu quero que ele prospere a minha vida se eu tenho um voto não cumprido? Ninguém sabe, eu prometi só para Deus. Ele não vai abençoar. Eu falei para Deus, se ele fizesse isso, eu ia fazer isso. Você não fez. Eu falei para Deus que ia acordar 3 horas da manhã, mas eu não acordei. Eu falei para Deus que ia fazer o jejum, mas eu não fiz. Olha aí o perigo aí, ó. Dia 24 é um dia de bênção. Aí diz assim, ó. Parei onde? 15. Agora considere tudo isto. O que é considerar? Ó, pensar. Poxa, por que não está acontecendo? Por que eu não fui batizado com o Espírito Santo? Poxa, eu faço jejum. Eu obedeço. Mas será que você obedece? Mas eu obedeço. O pastor fala que tudo que ele orienta eu faço. Mas será que é de verdade? A Bíblia diz que tinha um homem que fazia tudo que Deus mandava. Ele fazia, mas não era com sinceridade. Aí diz aí, ó. Agora considere tudo isto, o que acontece desde esse dia, hoje, antes que você terá começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. O que é colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor? É crescer. Você vai desenvolvendo. Mas por causa de que você começou a desenvolver e depois você começou a fazer isso? A pastora Rosa estava me falando hoje. Todo mundo era colaborador, agora só tem uma colaboradora no nosso trabalho. Como é que é isso? Que é a Jane. Como é que é isso? Em vez de ir para frente, começou o quê? Parou. Ué, mas a gente cresce para trás ou crescemos para frente? Para frente, pessoal. Então tem alguma coisa errada. Aí diz aí, ó. 16. Antes daquele tempo, alguém vinha a um montão de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia o quê? Somente 10. Porque ele pegava 10 e o quê? Ó, escondia. As pessoas estão fazendo isso. Elas estão mexendo nas ofertas. Chega uma oferta na mão dela para ela poder dar para a obra de Deus, porque a oferta, muitas das vezes, não vai vir direto para o pastor e para a pastora, ela passa para você, e se você não devolver a oferta, você carrega a maldição. É maior perigo quando é o momento da arrecadação. Ah, eu não estou conseguindo colocar no Pix do pastor e nem no Pix da pastora, eu vou botar no teu. Não. Isso é a pior coisa que acontece, pessoal. Porque quando você menos esperar, vai cair uma oferta boa lá e você vai ser tentado a não devolver. E é onde a tua vida vai se escangalhar todinho. Ou talvez caiu e você repassou um pouquinho. Eu lembro de uma mulher, ela recebeu uma oferta, pessoal. Muita coisa. Se a oferta era da igreja, você tinha que mandar para o endereço da onde? Ela mandou para o endereço dela. Até hoje essa oferta não chegou, pessoal. Eu te faço uma pergunta, como é que está a vida dela? Tudo se escangalhou. Tudo se escangalhou. Tudo. Perdeu. Tudo. Tudo. E caiu manifestada com um espírito maligno. Vigia, pessoal. Deus mudou toda a temática da palavra, da direção. Não era nada disso que eu ia pregar. Eu ia pregar outra coisa. Deus, ele deu isso daqui. Cuidado. Se foi dado para obra, é da obra. Não toque.
Se o pastor, ele falar assim, ó, pode pegar para você. É uma coisa. Mas se você pegar sem autorização, se torne maldição. Aí diz assim, ó. Parei aonde? 17? Não. Tá no 16. Antes daquele tempo, alguém vinha a um montão de trigo esperando 20 medidas e havia... Vinha a um lugar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Sempre pegando a metade. Às vezes a pessoa, ela diz que é dizimista, só que ela dá o dízimo do que ela quer, não do que tem que o quê? Dá. Então é melhor não ser, pessoal, porque você está cometendo fraude. Se eu recebo R$1.000, o meu dízimo é quanto? R$100. Se eu não quero dar os R$100, é melhor não dar nada, pessoal. Porque aí eu vou dar o quê? Eu só não vou ser um dizimista do que eu enganar ao Espírito Santo. Ananias e Safira fez o quê? Eles enganaram o Espírito Santo. E o que aconteceu com eles? Morreu, pessoal. Fisicamente. É por isso que às vezes a vida fica amarrada. É por isso que não tem prosperidade. Dízimo, ele prospera a vida de alguém? O dízimo, ele protege você do mal. O que prospera a vida de uma pessoa? Oferta. É a oferta que vai prosperar a tua vida. O Senhor Jesus, ele foi o quê? Um sacrifício de oferta. É por isso que é amor. A oferta representa o amor. É o que o profeta está falando aqui. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia que Deus prometeu abençoar a tua vida financeira. Num dia de quarta-feira. Mas você tem que saber por que não está abençoando. Não é porque você não trabalha. Não é porque você não tem cliente. É porque você deve estar estocando aquilo que não é teu. Aí diz aí, ó. 17. Eu os feri com o quê? Queimadura, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizerem. Mas não houve entre vocês quem se voltasse para quem? Para mim. Como se voltar? Se arrependendo e devolvendo aquilo que é de Deus. É sério, pessoal. Deus, ele não aceita desculpa. A única coisa que vai chamar a atenção de Deus é um coração arrependido e sim, não malicioso, não mal intencional. 18. Por isso, desde o dia de hoje, lê pra mim aí com força, um aí corajoso. Por isso, desde o dia de hoje, que dia? 24. Desde o dia 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte, 19, ainda que haja sementeira, além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado os seus... Viu? Olha para mim. Tem cliente, mas não tem prosperidade. Tem sabedoria para fazer alguma coisa, mas o cliente não chega. Tem mercadoria, mas ninguém compra. É, meu amigo, é sério. Olha só o perigo. Aí diz aí, ó. No 19? Finalzinho. Mas desde esse dia... Mas desde hoje
em diante eu vos Abençoarei. lê o 20. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: Ponto. É hoje. Se Deus, Ele não vê sinceridade em mim, em você, Ele não vai permitir que a nossa vida ela progrida. Porque se Deus ele progredir a nossa vida, nós sendo infiéis, nós sendo maliciosos, nós sendo mal intencional, Ele tem que fazer isso na vida de todo mundo. Ele não abençoa não, pessoal. Se fala que abençoa é mentira. Se você... Para que você quer fazer a obra de Deus? Para que você quer o Espírito Santo? Ah, eu quero o Espírito Santo porque eu quero falar em língua. Eu quero te revelar. O Espírito Santo não é para isso não, pessoal. O Espírito Santo é para você ganhar alma. O Espírito Santo é para você ser servo. É para você ter poder para ser servo. Quando o pastor falar assim para você, ó, a partir de hoje você vai fazer assim, assim, assim. Sim, senhor. Sim, senhor. É o poder que você recebe para o quê? Para obedecer. Então vigie nisto. Amém? Nós vamos nos dobrar. Você vai se dobrar, vai dobrar os seus joelhos se você quiser. E nós vamos nos reconciliar com o nosso Deus. Amém? É que o Espírito Santo nos ajude.